A primeira aplicação de derivada que a gente vai ver é a chamada regra de L'Hospital, que ela é utilizada para calcular limites que envolvem determinações do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, tá? E essas indeterminações que eu possa colocar da forma 0 sobre 0, tá? Os termos do teorema, então, são o seguinte. Suponha que eu estou querendo calcular o limite, mas a função que eu tenho no numerador e a função que no denominador, ela é igual a 0, tá? Então, eu vou ter o famoso 0 sobre 0 aqui, tá? Não somente 0 aqui, mas também eu posso ter que isso aqui vá para infinito, tá? Eu tenho que supor também, nos termos do teorema, que f, as duas funções, a do numerador e do denominador, sejam deriváveis no intervalo que contém o ponto onde estou calculando o limite e que a derivada aqui, ela seja diferente de 0, tirando o ponto no qual estou calculando o limite, tá? Se essas condições são satisfeitas, então posso dizer que o limite de x tendendo a de f de x sobre g de x vai ser igual ao limite dessas duas derivadas aqui, de f' de x e g de x, tá? Desde que exista o limite do lado direito da igualdade, tá? Então vamos ver o que acontece aqui nesse primeiro exemplo aqui. O seno de x menos x, e de x mais e de menos x, menos 2 aqui, esse x vai para 0, tá? Bom, primeira coisa, eu posso usar o teorema de L'Hopital? Vamos ver. Se x vai para 0, o seno de 0 aqui vai para 0, então vou ter aqui no numerador, eu vou ter que isso aqui vai para 0, e aqui embaixo eu vou ter exponencial de 0, que é 1, mais 1 sobre a exponencial de 0, que é 1 também, tá? Então aqui vai ser 2, menos 2 igual a 0, tá? Então o famoso 0 sobre 0 aqui, tá? Então vou ter que este cara aqui ele vai para 0 nos termos do teorema e este cara vai para 0 também. Então a princípio eu posso usar sem nenhum problema o teorema de L'Hopital, tá? Então o teorema de L'Hopital ele nos diz que isso aqui é a mesma coisa que calcular o limite de x tendendo a 0 de cosseno de x menos 1 sobre e elevado a x, tá? Agora eu tenho que calcular a derivada de e elevado a menos x, onde eu tenho que usar a regra da cadeia, ou seja, e elevado a menos x e a derivada do menos x, que é 1, menos 1 aqui, tá? Menos 0, que é a derivada da minha constante, tá? Pois bem, agora vejo aqui, dá para calcular isso? Vamos ver. Bom, eu tenho o cosseno de 0 aqui, então vou ter, para esse caso eu vou ter o cosseno de 0 menos 1, então isso aqui de novo vai cair em 0, e aqui eu vou ter 0 novamente, tá? Ou seja, eu vou ter outra indeterminação, o que eu posso utilizar novamente L'Hopital para calcular esse limite aí, tá? Então eu vou fazer isso, então vou usar L'Hopital novamente, então vou ter o limite de x tendendo a 0, derivada do cosseno vai ser menos seno de x aqui sobre, tá? Bom, a derivada aqui vai me dar e elevado a x, e aqui eu vou ter e elevado a menos x, só que aí eu vou ter menos e com o sinal de menos que eu tinha antes eu vou ter mais aqui. Vamos ver o que eu vou ter agora. Se eu jogar x igual a 0 aqui, se eu jogar x igual a 0 nessa função, eu vou ter o seno de 0, que é 0. E aqui embaixo eu vou ter simplesmente que o meu numerador, aqui denominador, perdão, ele vai ser igual a 2, tá? Portanto, esse limite ele vai dar nada mais, nada menos do que em cima eu vou ter 0, embaixo eu vou ter 2, esse limite ele vai ser igual a 0, tá? Então, vamos para o próximo caso. Então, eu tenho aqui o limite de x tendendo a mais infinito, da exponencial de x menos 1, x ao cubo mais 4x. Percebam que a exponencial de x é uma função crescente, de forma que conforme esse cara aqui vai para mais infinito, a função explode para mais infinito também. O fato de estar subtraída de 1 não vai fazer nenhuma cócega aqui nela, tá? E esse cara aqui também vai para mais infinito. De novo, eu vou ter uma indeterminação
essa indeterminação ela é do tipo, aqui, ela é do tipo mais infinito, aqui, mais infinito, tá? Onde eu vou estar autorizado a utilizar o teorema de L'Hopital, tá? Então, o teorema de L'Hopital, a regra de L'Hopital, ela vai nos permitir usar, então, que isso vai ser o limite de x tendendo a mais infinito, tá? Derivada do meu numerador, o que ela vai ser? Simplesmente e de x, tá? E a derivada do meu denominador vai ser 3x ao quadrado mais 4 aqui, tá? O que eu vou ter novamente? Então, observa o que eu vou ter aqui novamente para ver se eu vou ter que usar L'Hopital novamente ou não. E de x vai para mais infinito. Quando x for para mais infinito, e aqui embaixo eu vou para mais infinito também, tá? Então, posso usar L'Hopital novamente para o cálculo desse limite. Então, vou ter o limite de x tendendo a mais infinito de e de x, que é a derivada que eu tenho aqui em cima, tá? E embaixo eu vou ter que minha derivada vai ser 6x, tá? Se eu observar novamente, o que eu vou ter? De novo, e de x vai para mais infinito, este vai para mais infinito, quando x for para mais infinito, eu posso utilizar L'Hopital novamente, ou seja, isso vai ser o limite de x tendendo a mais infinito de e de x sobre 6, tá? Agora sim, o que eu vou ter? Quando x for para infinito, o que eu tenho no meu numerador aqui, ele vai para mais infinito também. Dividido por 6, isso não vai ser nenhum problema, ou seja, eu não posso usar o L'Hopital novamente, tá? Portanto, esse limite aqui, ele vai me dar nada mais, nada menos do que mais infinito aqui. Aqui a gente vê um outro exemplo, tá? Então, nesse exemplo aqui, onde a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, a gente tem que limite de x tendendo a infinito de x vezes seno de 1 sobre x. Perceba que quando x vai para infinito, o que eu tenho aqui é que esse cara aqui ele está indo para zero, tá? O argumento do meu seno. Portanto, o meu seno aqui ele vai tender a ir para zero, ou um número muito pequeno. Enquanto aqui vai para um número muito grande. Nos termos que estão colocados aqui essa expressão, eu não posso usar L'Hopital diretamente, tá? Qual que é a ideia? Eu tentar transformar isso aqui numa forma em que eu consiga usar alguma que eu tenha, na verdade, uma indeterminação, ou seja, que eu tenha 0 sobre 0, tá? Ou que eu tenha infinito sobre infinito, tá? Do jeito que tá, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui pode ser escrito como limite de x tendendo a infinito, tá? Bom, vou escrever em cima seno de 1 sobre x. E embaixo eu posso escrever 1 sobre x, que isso aqui é exatamente isso aqui, tá? Ou seja, eu não mudei a minha expressão. Só escrevi de uma outra forma. Dessa forma aqui que eu escrevi, eu vou ter simplesmente a mesma expressão, tá? Só que dessa forma que eu escrevi, eu vou ter seno de 1 sobre x, quando x for para infinito e o argumento aqui vai para zero, seno vai para zero. 1 sobre x, quando x for para infinito, isso aqui vai para zero, tá? Ou seja, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que 0 sobre 0, uma indeterminação, tá? Na qual eu posso utilizar o teorema de L'Hopital, tá? A regra de L'Hopital, tá? Então vamos lá. Então vou usar ela, tá? Então vou ter limite de x tendendo a infinito aqui. Derivada embaixo, a derivada embaixo, lembre-se que embaixo eu tenho nada mais, nada menos do que x elevado a menos 1, tá? Portanto, a minha derivada, ela vai ficar 1 sobre x ao quadrado e um sinal de menos aqui, que vai cair desse menos 1, tá? O que eu tenho no meu numerador, tá? Eu tenho que usar a minha regra da cadeia, porque eu não sei a derivada do seno de 1 sobre x, mas eu sei a derivada do seno de alguma coisa. A derivada do seno de alguma coisa vai ser cosseno de 1 sobre x aqui. Só que o preço que eu pago é multiplicar pela derivada
do que do meu argumento, tá? E a derivada do meu argumento é nada mais nada menos do que 1 menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Bom, eu posso cancelar, então, cancelar estes dois caras no limite de x tendendo a infinito, tá? E o que eu vou ter aqui é nada mais nada menos do que o limite de x tendendo a infinito cosseno de 1 sobre x, tá? Bom, então onde que a gente sabe que este argumento aqui está indo para zero, então vou ter nada mais, nada menos do que o cosseno de zero, então isso aqui vai para 1. Percebam que esse mesmo limite ele pode ser calculado usando o limite fundamental, se a gente lembrar que a gente tem, na verdade, o limite de x tendendo a infinito, tá? De seno de 1 sobre x, aqui, sobre 1 sobre x, que é o que a gente escreveu ali logo na sequência do enunciado, tá? E se eu aqui fizer uma seguinte transformação de variáveis, eu chamar 1 sobre x aqui é igual a y, portanto, quando x tender para mais infinito ou menos infinito, pouco importa, 1 sobre x, que é o meu y, ele vai tender a zero, tá? Então, isso aqui pode ser reescrito como limite de y tendendo a zero, tá? De seno de y sobre y aqui, e isso aqui vai ser igual a 1, tá? Então, respeitando o enunciado da regra, que exige que as funções do numerador e no denominador sejam iguais a zero, ou que essas duas funções sejam infinito, as duas simultaneamente, tá? Eu vou poder usar a regra de L'Hospital para o cálculo desses limites aí. O problema de aplicação de derivadas é aquele que a gente tem que uma determinada variável pode ter uma variação espacial ou temporal, tá? E isso acarreta, devido a alguma relação que exista entre esta e outra variável, uma variação temporal ou espacial dessa outra variável também, tá? Que a gente chama de ter taxas relacionadas, taxa de variação relacionadas entre duas variáveis, tá? Então vamos ver como que a gente pode aplicar isso. Um exemplo. Então um tanque cônico é enchido a uma taxa de 9 metros cúbicos por minuto, tá? Variação do volume com o tempo, conforme a figura abaixo, tá? Qual a velocidade que o nível de água sobe quando esta é de 6 metros, quando o nível da água é de 6 metros. Então aqui está o nível de água aqui, tá? Bom, primeira coisa eu tenho que então achar uma relação entre o volume, tá? Que isso é me dado, tá? E a minha altura. Bom, o que eu sei é que eu tenho que o volume desse cone, ele é 1/3 de π vezes x ao quadrado vezes meu y. Tudo bem que eu tenho y, que é a altura, tá? Mas eu tenho x aí que a princípio eu não sei relacionar entre eu não tenho uma relação definida entre x e y, tá? Porque eu tenho que deixar isso em termos de uma única variável real, tá? Bom, eu vou tentar verificar se existe alguma relação olhando para esse triângulo aqui de base x e altura y e esse triângulo de base 5 e altura 10, tá? De forma que eu vou ter então eu posso estabelecer aí uma relação de forma que eu consiga eliminar esse x e ter uma igualdade onde eu relacione o volume e meu y, tá? Para poder derivar isso aí de forma simples, tá? Bom, então usando semelhança de triângulos, eu sei então que x está para y, assim como 5 está para 10. Portanto, eu posso escrever que x é na verdade y sobre 2, tá? De forma que eu posso então escrever que meu volume ele é 1/3 de π vezes y sobre 2 ao quadrado vezes y, tá? Portanto, meu v aqui ele vai ser 1/3
de π aqui vezes sobre 4 vezes y ao cubo, tá? Ou melhor ainda, tá? Meu v ele vai ser 1 sobre 12 π vezes y ao cubo, tá? Pois bem, já que eu tenho essa relação agora, eu posso simplesmente derivar os dois lados dessa relação, tá? Em relação ao tempo, tá? De forma que agora eu vou ter, então, uma relação bem estabelecida entre a variação do volume e a variação do nível de água, tá? A velocidade com que o nível de água vai subir ou vai descer, tá? Então, eu vou ter, então, que o meu dV dt, tá? Onde meu dV dt é dado, meu dV dt aqui é exatamente, dV dt é exatamente 9 metros cúbicos por minuto. Ele vai ser igual, então, a 3π sobre 12 vezes y ao quadrado, tá? Vezes dy dt, tá? Então, vou ter, então, porque eu não sei qual que é, eu tenho então que usar a regra da cadeia, tá? Para poder mostrar que eu tenho a variação desse cara aí, depende de y, porque eu não sei, depende do tempo, porque eu não sei qual que é a função de y em relação a t. Posto isso, o que eu vou ter então? Eu sei que exatamente esse cara aqui, ele é uma constante, ele é igual a 9, pelo enunciado do problema. Eu vou ter 3π sobre 12 vezes y é dado, tá? Y ele me fala aqui que meu y é a altura que ele quer, esse y é de 6 metros, tá? Então eu vou ter y igual a 6, tá? Perdão, y vai ser igual a 6 vezes 6 aqui ao quadrado, aqui, vezes meu dy dt, tá? Que é a taxa de variação que eu vou ter aqui. Portanto, tá? Eu vou ter então que o meu dy dt, ele vai ser igual a 9 dividido por aqui eu vou ter π sobre 4 vezes 36 aqui, 36, tá? Então, aqui, que eu vou ter, que isso vai me dar nada mais, nada menos do que 1 sobre π, tá? Que no caso, metros por minuto, tá? Vamos ver mais um exemplo, então, tá? Então, um objeto A está rumando ao norte, tá? Então, esse objeto A está rumando ao norte a 50 metros por segundo, enquanto outro objeto B está rumando em direção à origem, rumo a oeste a 40 metros por segundo. Em um determinado momento, a distância da origem para A vai ser de 0,3 metros e a distância de B até a origem é de 0,4 metros. Qual a taxa de variação da distância entre esses objetos? Então, essa vai ser a distância entre esses objetos aí, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que listar todas as taxas dadas, tá? E os dados que a gente tem e a taxa desconhecida, tá? Então, o que eu sei? Eu sei, então, do enunciado que dy dt, que é a velocidade com que esse objeto A está andando, é de 50 metros por segundo. E também que meu dx dt, ele é de menos, porque eu estou rumando na direção aqui, estou rumando nessa direção aqui, tá? Então, estou andando nessa direção aqui, tá? Na direção em direção à origem aqui, então vai ser de menos 40 metros por segundo. Também é me dado, no tempo que eu tenho que determinar
eu tenho que determinar aí a taxa de variação da distância, é me dado x, tá? Então, meu x ele vai ser de 0,4 metros, 0,4 metros, e é me dado o y, que é de 0,3 metros, tá? E o que eu preciso saber? A taxa de variação da distância entre esses objetos, tá? Bom, então tenho que relacionar, então, tenho que ter alguma relação que ligue S, X e T, tá? Novamente eu vou apelar para a trigonometria, tá? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a relação que eu vou ter entre S, esse X e esse T é a desse triângulo retângulo aqui, tá? Ou seja, então eu vou poder escrever a princípio que meu S ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Bom, e aí a gente vai ter que, ou a gente pega e coloca explicitamente a função de S em relação desses caras, tá? Ou eu faço a derivação implícita, tá? E a derivação implícita, eu vou descrever então, vou derivar os dois lados então dessa equação em relação a t, tá? Quando eu faço isso, o que eu vou ter então? 2 vezes S, tá? O que eu quero achar, que é meu ds dt, tá? Isso vai ser igual a 2 vezes x, onde eu tenho que lembrar que eu tenho que escrever um dx dt, tá? Porque eu tenho a variação, porque x é função de t, função implícita do meu t, mais 2y vezes meu dy dt. Por sorte, então, eu sei calcular todos esses. Então, sei calcular esses caras. Ah, como que eu calculo o S? Tá? Então, eu vou precisar calcular o S. O S, eu sei que S ao quadrado vai ser 0,4 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai me dar 0,25. Portanto, eu vou ter que meu S ele vai ser mais ou menos 0,5. Tá? Bom, a gente vai ter então que decidir entre qual dos dois que a gente vai pegar. Se a gente vai pegar um comprimento positivo ou negativo, mas obviamente a gente vê no triângulo que a gente tem um comprimento positivo, tá? Então meu S vai ser igual a 0,5. Portanto, se eu voltar nessa equação aqui, eu vou ter então 2 vezes o S que a gente acabou de calcular, que é 0,5, vezes meu ds dt, que é o que eu preciso achar, tá? Que é o que eu preciso achar, vezes 2 vezes 0,4 vezes a variação do meu x, que é de menos 40, mais 2 vezes meu y, que é 0,3, vezes a variação dele, que é de 50 aqui, tá? Então, fazendo essas contas, eu vou chegar então que meu ds dt vai ser igual a menos 32 mais 30 aqui, tá? Portanto, eu vou ter que isso vai me dar, então, menos 2 metros por segundo. Tá? Um outro assunto de importância é a gente achar máximos e mínimos de funções. Tá? Bom, então a classificação que a gente dá para máximos e mínimos, então se a gente olhar para esse gráfico aqui, é que a gente pode ter que uma função dada dessa forma, ela pode ter mínimos, tá? Então pontos de mínimo, tá?
Onde a gente classifica esses mínimos como sendo, às vezes, mínimos absolutos, que são o menor valor que a função apresenta dentro desse intervalo A e B aqui, tá? Posso ter mínimos locais, tá? Então, esses são os pontos de mínimos locais, tá? Ou também eu posso ter valores em que a função seja a maior possível, que é chamado de máximo absoluto, tá? Ou posso ter também valores de máximo local, tá? Então, a gente pode então classificar, seja f de x uma função em um domínio D, então f tem um valor máximo absoluto em D, em um ponto C, se a função dentro do intervalo for menor, sempre for menor ou igual a esse valor dela calculado em C, e um mínimo absoluto, que a gente tiver um f de x maior ou igual ao f de C para todo x pertencente a esse domínio, tá? Então, o que a gente vai ter aí, tá? Uma forma da gente determinar isso é usando, são aqueles pontos em que a derivada calculada no ponto, ela seja igual a zero, tá? Ou que é mesmo que a derivada não exista, tá? A gente tem problemas com a existência ou não da derivada, então a gente pode ter pontos de máximo ou de mínimo, tá? Então esses pontos que são candidatos a máximo e mínimo, eles são chamados pontos críticos da minha função, tá? Então eu vou determinar pontos críticos da minha função através do cálculo da derivada, tá? E identificar em quais pontos da minha função a derivada se anula, tá? Então vamos ver então para esse caso, para esse exemplo. Encontre os pontos críticos para v de t igual a 8t menos t a quarta mais 4 em menos 2 no intervalo fechado de menos 2 e 1, tá? Pois bem, então o que a gente vai fazer é simplesmente dv dt. Então o meu dv dt ele vai ser menos 4t ao cubo, menos 4t ao cubo mais 8, tá? Portanto, eu não tenho nenhum problema quanto à existência ou não dessa minha derivada, tá? Essa derivada existe, tá? Então, eu vou ter então que igualar ela a zero para tentar determinar quais são os pontos críticos. Então, eu vou ter menos 4t ao cubo mais 8 igual a zero, tá? Então, eu vou determinar quais são os pontos críticos. E aí, o único ponto crítico que eu vou ter é quando t for igual a raiz cúbica de 2, tá? Que isso aqui é maior do que 1, tá? Portanto, está fora do meu domínio, tá? Então, não vou ter nenhum ponto crítico dentro desse intervalo que me foi dado aqui, que é menos 2 e menos 1. Quando eu faço isso, eu posso determinar quais são os valores de mínimo e de máximo absoluto, tá? Simplesmente verificando quanto que vale neste extremo do meu intervalo e neste extremo do meu intervalo aqui, tá? Porque quando eu tenho que a derivada ela existe dentro do intervalo e ela não vai ser igual a zero dentro desse intervalo aí, tá? Então eu tenho que determinar os mínimos e máximos absolutos simplesmente comparando quais são os valores que eu vou ter no domínio aí, tá? No domínio não, perdão, no intervalo dado. Então no intervalo dado, então v de menos 2 aí, o v de menos 2, ele vai ser então 8 vezes menos 2 menos 8, perdão, menos 2 a quarta, mais 2, tá? Então vou ter menos 16, menos 32, não, perdão, menos 16 aqui, então vou ter menos 16 mais 2 aqui, portanto, isso aqui vai me dar menos 30, tá? Menos 30. E meu v de 1, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar 9, tá?
Então, o que eu determino aqui? Que este ponto aqui, neste intervalo dado aqui, neste intervalo, este ponto, então eu tenho máximo, tenho mínimo absoluto em t igual a menos 2, tá? E eu tenho máximo absoluto em igual a 1, tá? Então, tenho esses valores aí que eu posso considerar como mínimo e máximo da minha função. Vamos ver um caso mais interessante, que é o caso nesse próximo exemplo, em que eu tenho um f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1, e a gente quer encontrar os extremos absolutos de f em menos 2,5, tá? Como que eu vou fazer isso? Tá? Então, a primeira coisa é determinar quais são os pontos onde a minha derivada vai se anular, tá? Ou seja, quando eu tiver f de linha de x é igual a 0, tá? Onde que isso acontece? Então, a derivada vai ser 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0, tá? Portanto, eu tenho os pontos onde isso se anula, vão ser os pontos. Então, vou ter os pontos onde isso vai se anular, vai ser em x igual a 1/3 e x igual a menos 1, tá? Bom, estão dentro do intervalo dado, tá? Então, meu intervalo dado aqui vai ser menos 2,5 aqui, tá? E esse ponto aqui se encontra, eu tenho esses dois pontos dentro do intervalo. Então, uma forma de eu verificar agora, usando a regra usando somente a derivada primeira, tá? Depois a gente vai ver usando a derivada segunda como a gente pode determinar isso sem ter ser forçado a calcular a função nos pontos, é simplesmente utilizar esses pontos e jogar na função e verificar o que acontece, tá? Quais são os valores que eu vou obter, tá? Então eu vou ter aqui x, eu vou ter então meu f de x, tá? Então eu vou ter que calcular então. Para onde que eu vou calcular? Eu vou calcular nos pontos, nos limites aqui do meu intervalo. Então eu vou calcular em menos 2, vou calcular em menos 2, vou calcular em menos 1, que foi me dado pela derivada, vou calcular em 1/3, tá? E eu vou calcular em meio, tá? Então, eu já fiz esses cálculos antes, então eu descobri que menos 2 dá menos 1, isso aqui vai ser igual a 2, isso aqui vai ser 22 sobre 27, percebam que eu estou jogando na função, tá? Na função, tá? E quando eu tiver no limite do intervalo, eu vou ter 7 sobre 8 aqui, tá? Bom, posto isso, o que eu vou ter então? Posto isso, eu vou ter então o máximo. Então, eu vou ter um valor máximo. Então, máximo absoluto da função é 2, tá? Esse é o máximo absoluto da função em 2, que é em x igual a menos 1. E mínimo absoluto é o mínimo absoluto da função. Então, o mínimo absoluto da minha função, ele vai ser igual a menos 1, tá? Menos 1. Então, o mínimo absoluto é menos 1 em x igual a menos 2, tá? Que é o que a gente pode ver nesse gráfico aqui, tá? Então, a gente vê aqui, nesse gráfico aqui, que em menos 1 aqui, x igual a menos 1, eu vou ter, então, o valor máximo absoluto da minha função, e aqui eu vou ter um valor mínimo aqui na minha função, considerando o intervalo de menos 2 até meio, tá? Então, vou ter esse valor aqui, tá? Vamos ver outro exemplo, então? Vamos ver, então, um exemplo
quando eu tiver f de x igual a x ao quadrado menos 2, tudo isso elevado a 2/3, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular qual que é a minha derivada, tá? Então meu f' de x, eu vou ter então, usando a regra da cadeia, quanto que isso aqui vai dar? 2/3 de x ao quadrado menos 2 elevado a menos 1/3 vezes a derivada aqui do que eu cobri aqui para poder fazer ela, usando a regra da cadeia, que é igual a 2x, tá? Então, eu vou simplificar isso. Então, eu vou ter 4x sobre 3, que multiplica x ao quadrado, menos 2, tudo isso elevado a 1/3, tá? Pois bem, quais são os meus problemas? O que eu vou ter aí como pontos críticos? Meu primeiro ponto crítico é onde isso aqui se anula, tá? Então, meu primeiro ponto crítico, eu tenho que investigar 4x sobre 3x ao quadrado menos 2 elevado a 1/3 é igual a 0, tá? Isso aqui, ele só acontece quando o meu numerador é igual a 0, ou seja, isso aqui só é verdade quando x for igual a 0, tá? Então, esse é um ponto crítico, tá? No entanto, outro ponto crítico que eu tenho que ter cuidado é o ponto onde a minha derivada, onde o teste falha, tá? E esse ponto aqui, aliás, não é somente um ponto, são dois, são os pontos dados aqui, ó, por este cara, tá? Então, aqui onde esse denominador pode ser igual a 0, tá? Esse denominador ele pode ser igual a 0 quando eu tiver x ao quadrado menos 2 igual a 0, portanto, quando meu x for igual a mais ou menos a raiz de 2, tá? Então, tenho que ter cuidado aqui. Então, esses dois pontos também são pontos críticos, tá? São pontos onde meu teste da derivada primeira falha, tá? E aí, neste caso, eu tenho que simplesmente observar o que acontece. Então, quando eu tenho o teste da derivada primeira, eu tenho que observar quais são os valores que eu tenho da minha função e calcular eles. Então, eu tenho menos raiz de 2 aqui, 0, 0, raiz, aqui eu vou ter raiz de 2, tá? Como que eu achei esse valor aqui, ó? Como que eu achei esse valor? Eu peguei a função, esta função aqui, tá? E usei o valor raiz de 2, tá? Na derivada eu não posso, não é na derivada, é na função, tá? Eu quero medir como que a minha função vai variar com esses pontos que me foram dados. Então, na função, o que eu vou ter? Menos raiz de 2 aqui, menos raiz de 2 ao quadrado é 2, menos 2, 0. Raiz cúbica deste número ao quadrado vai ser igual a 0. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Mesma coisa vai acontecer aqui, esse cara vai ser igual a 0. E quando eu tiver que este cara aqui, quando este cara aqui for igual a 0, este aqui for igual a 0, que é esse ponto aqui, eu vou ter então que a minha função vai valer raiz cúbica de 4, tá? Então, eu já identifico quais são os pontos de mínimo e de máximo, tá? Então, máximo da minha função, máximo de f de x. O máximo de f de x, ele é quanto? O máximo de f de x é 3 raiz de 4, tá? Que acontece quando x for igual a 0. Mínimo, tenho dois pontos de mínimo, tá? Então, eu tenho mínimo em x igual a menos e mais aqui a raiz de 2, tá? E esses pontos de mínimo são de f de menos e mais a raiz de 2. Esses pontos são que isso vai ser igual a 0 aqui, tá? A função, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho dois pontos de mínimo e um ponto de máximo. Então, recapitulando,
A minha função aqui, eu uso a derivada para determinar quais são os pontos críticos, onde esses pontos críticos são onde ela se anula ou onde ela não existe, tá? Usando esses pontos, eu jogo na minha função e determino quais são os pontos aqui que são de máximo ou de mínimo, tá? Ou simplesmente comparando esses pontos. Então a gente vê aqui um gráfico, tá? Onde a gente vai ter, então, quando x for igual a zero, eu tenho um ponto de máximo aqui, e aqui eu tenho 2 pontos de mínimo aqui, justamente onde as derivadas não existem aqui, ó, porque a derivada faz um bico aqui para nessa função aqui, tá? Uma forma que a gente tem de determinar se o ponto é máximo ou mínimo, sem ter que a priori calcular o ponto, a função calculada nos pontos ou nos pontos críticos, como a gente fez anteriormente, é usando o que a gente chama de teste da derivada primeira, tá? Então a gente identifica quais são os pontos críticos igualando a derivada de uma função a zero. E aí, a partir desses pontos, a partir desse ponto crítico, eu identifico o que acontece com a derivada antes e depois. Se a derivada ela vinha maior do que zero, ou seja, a função vinha crescendo e aí ela passa a decrescer ou a derivada passa a ser negativa, eu tenho um ponto de máximo local, tá? Se a derivada ela vinha decrescendo, passa a ser zero e aí ela começa a crescer, eu tenho um ponto de mínimo local. Ou a gente pode ter o que a gente chama de ponto de inflexão, tá? Em que a derivada ela é positiva antes, ou negativa e negativa, tá? Simplesmente a função faz esse joelho aqui, essa curva aqui, tá? Percebam que isso aqui está intrinsecamente ligado, depois a gente vai ver, com o que a gente chama de teste da derivada segunda. Se a derivada primeira faz uma análise de crescimento e decrescimento da minha função, tá? Ou seja, se a função ela é crescente quando a derivada for positiva e decrescente quando a derivada for negativa, se a minha derivada aqui segunda, que vai então medir o decrescimento ou crescimento da derivada primeira, ela for negativa, tá? Ou seja, que nem nesse caso que eu estou mostrando aqui, a derivada ela era maior do que zero e ela vai diminuindo aqui, passa a ser zero, depois ela vai adotando valores negativos, ou seja, a derivada segunda diminui, tá? Então ela vai ser uma derivada menor do que zero, tá? Ou seja, eu tenho um ponto que a gente chama de máximo. E aí vai acontecer um comportamento semelhante com o ponto de mínimo aqui, tá? Então a gente vai ver que a minha derivada segunda ela vai ser maior do que zero, porque esse cara vinha diminuindo a derivada primeira, vinha aumentando aqui até quando ela vai ser zero nesse ponto, aí ela começa a aumentar aqui a sua inclinação, tá? Ou seja, os seus valores, tá? Então, primeiro a gente vai analisar o que acontece com o que a gente chama com a derivada primeira aqui. Tá? Então, analisar que é o comportamento antes e depois do ponto crítico da minha derivada. Tá? Então, vamos ver isso aqui. A gente vai ver nesse exemplo. Então, seja f de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Determine os pontos críticos e verifique se f de x é crescente ou decrescente. Tá? Então, primeira coisa, determinar pontos críticos. Então, uma receitinha de bolo. Determinar os pontos críticos é simplesmente calcular. Então, tenho f' de x, tá? Meu f' de x, ele vai ser o quê? Tá? F' de x é a derivada primeira, então vou ter x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, tá? Então, isso é para eu determinar meus pontos críticos. Então, eu tenho, meus pontos críticos vão ser em x igual a 1 e em x igual a 3, tá? Esse aqui, então, são meus pontos críticos, tá? Bom, derivada ela é contínua dentro desse intervalo, tá? E aí eu faço uma análise com o que acontece com a minha derivada aqui. Então, eu venho aqui, faço uma análise
aqui, o que acontece no ponto x igual a 1 em x igual a 3, tá? Bom, a derivada, então tenho que determinar o que acontece com a derivada antes de x igual a 1. Antes de x igual a 1, pega um ponto qualquer, por exemplo, a derivada calculada antes de x igual a 1, ela pode ser calculada, por exemplo, x igual a 0. Tá? Em x igual a 0, a minha derivada aqui, se eu calculo na função derivada, tá? Se eu calculo na minha função derivada aqui, se eu calcular x igual a 0, eu vou ter 0 ao quadrado menos 0 mais 3. Não me importa qual seja o valor, me importa simplesmente que isso aqui está me falando que a derivada vai ser positiva, tá? Se eu pegar um ponto entre 1 e 3, por exemplo, 2, aqui, e eu jogar na minha função derivada, eu vou ter 4 menos 8 mais 3, tá? E isso aí vai ser negativo, tá? Vai ser negativo, tá? E se eu pegar um ponto maior do que 3 e calcular na minha função derivada, por exemplo, 4, vou ter aqui 16 menos 16 mais 3, eu vou verificar que isso aqui vai ser positivo, tá? Porque eu estou lidando com uma derivada contínua, tá? Posto isso, o que eu sei? Então eu sei que a função tem derivada positiva antes de x igual a 1, derivada negativa depois entre x igual a 1 e x igual a 3, e depois ela tem derivada positiva novamente, tá? Então, o que isso aqui eu extraio daqui? Que aqui, então, vou ter, na verdade, um ponto de máximo, tá? Vou ter um ponto de máximo. E aqui eu vou ter um ponto de mínimo, tá? Que não são nem mínimos, não são mínimos globais, são mínimos locais, porque essa função explode para mais infinito e para menos infinito aqui, tá? Portanto, eu tenho um máximo local nesse ponto e um mínimo local nesse ponto aqui, tá? Bom, a gente pode então ver, o que acontece exatamente nesse gráfico aqui que eu fiz usando o computador, tá? Então a gente vê que em x igual a 1 eu tenho o máximo local, tá? Da minha função. Observem que a derivada ela é positiva aqui, negativa para esse ponto. Em x igual a 3 eu vou ter exatamente um ponto de mínimo local para a minha função. Então, mais um exemplo. Seja f de x igual a x ao quadrado menos 3x vezes a exponencial de x, determine os pontos críticos e verifique onde f de x é crescente ou decrescente. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ter o quê? Que minha função, então, na minha função, vou ter determinar os pontos críticos. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular f' de x aqui. Tá? Meu f' de x, aqui, f' de x, ele vai ser, então, vou usar uma regra do produto, então vou ter derivada do primeiro, 2x, vezes o segundo, e de x, mais o primeiro, x ao quadrado menos 3, vezes a derivada do segundo, que é o próprio e de x, tá? Bom, percebam que como eu vou ter que igualar isso a zero, eu já vou basicamente, então, já fazendo as simplificações possíveis, tá? Então, vou ter de x que multiplica, então, x ao quadrado mais 2x menos 3, tá? F' de x igual a zero vai me dar os pontos críticos, tá? Bom, o que eu tenho que saber é que a exponencial ela é uma função que ela nunca se anula, tá? Então, uma forma de eu ter e elevado a x vezes x ao quadrado mais 2x menos 3 sendo igual a zero é simplesmente quando eu tiver esse cara que nunca se anula. Então, a princípio, eu posso até dividir toda essa expressão por e elevado a x. Então, eu vou ter que ter x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. Tá? Isso aqui só acontece quando o meu x for igual a 1, tá? Ou x for igual a menos 3. Tá? Aí, então, eu determinei quais são os pontos críticos. Tá?
Então, agora eu vou ter que observar o que acontece com a função, com a derivada, quando x for igual a 1, tá? Perdão, quando x for igual a menos 3 e quando x for igual a 1, tá? Bom, o que eu vou ter então? Então, eu vou ter que a minha função aqui, quando x for igual a menor do que menos 3, x for menor do que menos 3, a minha derivada, se eu olhar para a minha derivada aqui, o que eu vou ter? Então, para a minha derivada, o que eu vou ter? A derivada está aqui, i elevado a x, x ao quadrado, mais 2x menos 3. Então, se eu pegar um número aqui, grande, então esse cara aqui vai ser sempre positivo. X ao quadrado aqui, um número menor do que menos 3 aqui, ó, número menor do que menos 3, vai fazer com que esse cara aqui seja positivo, tá? Só você olhar, basicamente, basicamente o que acontece com a parábola aqui, né? Você tem então x igual, aqui é menos 3, aqui vai ser menos 3, aqui vai ser igual a 1, tá? Então, esse cara aqui vai ser sempre positivo para essa equação do segundo grau e aqui vai ser negativo, tá? Como a exponencial que eu vou ter aqui é sempre positiva, quem vai mandar, então, vai ser o sinal dessa função quadrática aqui, tá? Então, se eu sei que a exponencial ela vai ser sempre positiva, então, antes de menos 3, a minha derivada aqui ela vai ser sempre, então, positiva, tá? Aqui, nesse intervalo entre 1 e menos 3, como a função de segundo grau que eu tenho aqui, ela vai ser negativa e a exponencial é sempre positiva, isso aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo, tá? Ou seja, eu vou ter então, isso aqui vai ser crescente, tá? Aqui vai ser decrescente e aqui vai ser crescente de novo, tá? Então, a pergunta que nos foi dada é onde f de x é crescente ou decrescente, tá? Então, a gente pode, então, escrever que essa função ela é crescente. Então, ela é crescente. Ela é crescente em... A gente pode escrever que ela é crescente de menos infinito até menos 3 e de 1 até mais infinito. Tá? E ela é decrescente no intervalo entre menos 3 e 1. Onde, novamente, aqui eu mostro um gráfico para vocês de como que é o comportamento dessa função. Reparem que em menos 3 aqui, em menos 3, a derivada é zero, tá? Então ela vinha positiva, tá? Passa a ser negativa. E aqui em 1, em x igual a 1, a derivada é zero e ela passa a ser positiva novamente. O que eu também identifico? Que eu tenho um máximo local em x igual a menos 3 e um mínimo local em x igual a 1. Então, outro exemplo, f de x igual a x à quarta menos 2x ao quadrado mais 3, tá? Então, o que eu vou ter? Novamente, derivada primeira, f' de x vai ser 4x ao cubo menos 4x, tá? De forma que eu vou escrever isso aqui como sendo 4 vezes x ao quadrado menos 1. Quanto melhor eu fatorar, melhor para mim, porque eu que vou ter que determinar quais são os pontos onde isso se anula, tá? E também vou ter que fazer o comportamento dessa função, tá? Bom, daqui eu já extraio o quê? Que f' de x vai ser igual a zero quando eu tiver 4x, x ao quadrado menos 1 for igual a zero, tá? Então eu tenho 3 pontos que tem que se analisar. Tenho que analisar x igual a menos 1, tenho que analisar x igual a 0, tenho que analisar x igual a 1, tá? Ou os intervalos que eu tenho entre eles. Então, eu tenho aqui que analisar o que acontece entre menos 1 e 0 e em 1, tá?
onde a minha função, a minha derivada é esta aqui, tá? Então, tenho que analisar na derivada quais são os sinais que eu tenho que verificar que a derivada assume, tá? Bom, então, primeira coisa, se x for menor do que menos 1, o que eu tenho? Se x for menor do que menos 1, ao quadrado ele se torna um número maior do que 1. Menos 1, isso aqui é positivo, só que aqui eu tenho 4 vezes um número negativo. Portanto, o sinal aqui vai ser negativo, tá? Se eu tiver um número entre menos 1 e 0, tá? Um número entre menos 1 e 0, aqui, esse número que está aqui dentro, ele passa a ser um número que é negativo, tá? Porque está entre menos 1 e 0 aqui, e, portanto, essa diferença vai se tornar negativa, tá? E aqui vai ser negativo também. Então, portanto, eu vou ter que esse cara aqui vai ser positivo. Se eu pegar entre um número entre 0, então, se eu pegar aqui um número entre 0 e 1, novamente, aqui eu vou ter, então aqui eu vou ter que esse cara vai ser negativo, tá? Negativo, só que aqui é positivo, porque eu estou entre 0 e 1. Portanto, isso aqui vai ser negativo, tá? E aqui eu vou ter positivo, tá? Porque os dois termos vão ser maiores do que 1, tá? Então, se eu analisar como que fica a derivada, então eu tenho um intervalo em que ela vai ser, então, decrescente, tá? Então, eu vou ter um intervalo onde a minha derivada é negativa e a função é decrescente. Aqui ela é crescente, decrescente e crescente novamente, tá? Então, ela vai ser crescente. Crescente em quais intervalos? Ela vai ser crescente em menos 1 e 0, tá? E a gente vai ter crescimento dela também em 1 e mais infinito, tá? E decrescente em menos infinito e menos 1. E a gente tem também que ela é decrescente entre 0 e 1, tá? Então, a gente tem esses intervalos de crescimento e decrescimento, tá? Novamente, o gráfico dessa função gerado por computador é feito aqui, tá? Percebam então que ela é decrescente, ela atinge um zero ou chamado ponto de mínimo, tá? Então aqui vai ser um ponto de mínimo, que eu tenho um ponto que ela vai ser zero novamente, a derivada, tá? Então eu tenho um ponto de máximo aqui, que ponto de mínimo novamente, tá? E aí ela cresce, onde ela explode para mais infinito aqui. Se você jogar o limite de x tendendo a mais e menos infinito, você vai ter que esses caras aqui vão para mais infinito. A minha função vai para mais infinito, tá? Então esses mínimos, esse ponto de mínimos, dois pontos de mínimos que a gente está olhando aqui, são os dois pontos de mínimos globais da minha função, tá? Mas esse aqui não é um ponto de máximo, não é um ponto de máximo global, porque a função explode aqui para outros valores aí, tá? Bom, a gente vai complementar essa análise de máximos e mínimos falando um pouco então do teste da derivada segunda, tá? Que ele permite agora com que a gente consiga determinar quais são os pontos de máximo ou de mínimo de uma função, tá? Simplesmente sem tendo que calcular a minha função aí no ponto dado. Então, a derivada segunda, sendo contínua em intervalo que contém o ponto crítico, se ela for menor do que zero, tá? Menor do que zero, ela tem um máximo local. Se ela for maior do que zero, ela tem um mínimo local. E se a derivada segunda for zero, o teste falha, tá? Porque a gente pode ter um máximo local, mínimo local, ou aquele ponto que a gente chama de ponto, que é um ponto em que a função não tem mínimo nem máximo, tá? A gente também utiliza essa análise, e aí é importante nessa análise para determinar a concavidade que a gente vai verificar onde que a derivada segunda se anula, a gente vai verificar onde que a função tem concavidade para cima ou para baixo, tá? Então, se a derivada segunda for maior do que zero, dentro de um intervalo A e B, então a minha função ela é côncava para cima, tá?
dentro desse intervalo, e se ela tiver a derivada segunda dentro desse intervalo A e B menor do que zero, ela vai ser côncava para baixo. Vamos ver isso aqui no exemplo? Então a gente vai analisar aqui para o caso dessa função f de x igual a x à quarta menos x ao quadrado aqui, tá? Então já começo fazendo então quais são as derivadas que eu vou precisar. Então a derivada primeira, f' de x vai ser 4x ao cubo menos 2x. Derivada segunda que vai ser utilizada aqui vai ser 12x ao quadrado menos 2, tá? Os pontos críticos, então eu tenho que analisar pontos críticos e determiná-los, tá? Os pontos críticos vão ser, então, os pontos onde f' de x vai ser igual a zero, tá? Então já escrevo ela como sendo 2x igual a x ao quadrado menos 2x ao quadrado, perdão, menos 1 aqui, tá? Igual a zero, tá? Portanto, eu vou ter, então, que ou x, os pontos críticos são tais que x vai ser igual a zero, ou x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2 sobre 2, tá? Em x igual a zero, agora eu vou determinar se os pontos são máximos e mínimos nos termos do teste da derivada segunda, tá? Em x igual a zero, a derivada segunda calculada nesse ponto, ela vai ser simplesmente 12 vezes 0 ao quadrado menos 2, tá? Ou seja, isso aqui vai ser menos 2, que é menor do que zero, tá? Então, eu identifico esse ponto como sendo um máximo local em x igual a zero, tá? Da mesma forma, eu posso determinar o que acontece com a derivada, perdão, o que vai acontecer com a minha derivada aqui em x igual raiz de 2 sobre 2 aqui, tá? Então, eu vou ter meu f, duas linhas calculado em raiz de 2 sobre 2, aqui. Isso aqui vai me dar, então, 12, que multiplica raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, menos 2, tá? Então, isso aqui vai ser maior do que zero. Percebam que essa análise é igual se eu fizer também menos aqui, tá? Portanto, eu vou poder utilizar essa mesma análise para poder fazer o caso de menos raiz de 2 sobre 2, tá? Então, eu vou poder dizer que isso aqui tem um mínimo, nos termos do teste, um mínimo local em x igual mais ou menos a raiz de 2 sobre 2, tá? Bom, partindo desse conhecimento, então, se eu já sei que eu tenho mínimo, máximo local e mínimo local, eu já consigo também calcular, e sabendo que a função é contínua, eu já sei quais são os pontos de crescimento e decrescimento da minha função, tá? Então, eu consigo, então, inferir aqui, utilizando o teste da derivada primeira, eu vou ter, então, que a função que eu vou ter então, eu vou ter menos a raiz de 2 sobre 2, aqui eu vou ter 0, e aqui eu vou ter mais a raiz de 2 sobre 2. Se eu usar o teste da derivada primeira aqui, ou seja, nesses pontos, eu vou conseguir analisar, então, que a minha função ela vai ter, então, ela vai ser decrescente, aqui ela vai ser crescente, que ela vai ser decrescente novamente, e aqui ela vai ser crescente, tá? De forma que eu tenho dois mínimos locais em x igual a mais ou menos raiz de 2 e um máximo local em x igual a 0, tá? Então, isso se eu colocar na minha derivada aqui e analisar quais são os valores que eu vou obtendo, tá? Bom, agora é interessante a gente calcular isso, fazer uma análise das concavidades, tá? Então, f duas linhas aqui de x, determinar o que acontece quando esses valores são iguais a zero, tá? Então, eu tenho troca de concavidades, tá? Quando a minha derivada segunda ela é zero. A concavidade ela é para cima ou para baixo, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Então, eu tenho que analisar o que acontece quando 12x ao quadrado menos 2
é igual a zero, tá? Então isso aí acontece quando eu tiver então x ao quadrado, então vou ter x ao quadrado for igual a 2 sobre 12, tá? Então x igual a mais ou menos a raiz de 6 sobre 6. Agora a análise vai ser outra, tá? Então a análise que eu vou ter que traçar agora vai ser uma análise de concavidades da minha função, tá? Então aqui eu vou ter menos a raiz de 6 sobre 6, aqui eu vou ter a raiz de 6 sobre 6, tá? Então o que acontece se a minha função, o que acontece quando eu tiver um x entre um x que for menor do que, então quando o x for menor do que menos a raiz de 6 sobre 6, eu jogar na minha derivada segunda aqui, tá? Minha derivada segunda. Se ele for menor do que menos raiz de 6 sobre 6, eu vou ter aqui que esse cara vai ser, pegue um número, sei lá, um número estupidamente grande, menos 100. 12 vezes menos 100 ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser positivo, tá? Se isso aqui é positivo, tá? Se isso aqui vai ser positivo, então isso aqui é maior do que zero, tá? A minha concavidade é para cima, tá? Então a minha concavidade da função, ela vai ser para cima aqui, tá? Pega um número entre menos raiz de 6 e 6, por exemplo, 0, e vejam o que acontece na minha derivada segunda, tá? Você vai ver que ela se torna negativa, tá? A derivada segunda vai ser negativa. Se a derivada segunda é negativa, eu vou ter concavidade para baixo, tá? Então, eu vou ter uma concavidade aqui para baixo, aqui, tá? Para a minha função, tá? E, se eu pegar um número maior do que a raiz de 6 e eu jogar na minha derivada segunda aqui, tá? Se eu jogar na minha derivada segunda aqui, 12x ao quadrado menos 2, eu vou ter que esse cara vai ser maior do que zero. Então, eu vou ter aqui nada mais, nada menos do que uma concavidade para cima para essa função aqui, tá? Vamos analisar o que então acontece no gráfico. Percebam aqui nitidamente que eu tenho os dois valores de mínimo localizados aqui, tá? A função ela é decrescente, tá? Crescente, decrescente e crescente aqui, tá? Aqui eu vou ter um valor de máximo, tá? E percebam as trocas de concavidade que acontecem em algum valor aqui, ó, próximo, que é, por exemplo, aqui em menos raiz de 6 sobre 6. Aqui eu tenho concavidade para cima, tá? Então eu tenho uma concavidade para cima. Em menos raiz de 6 sobre 6, a função passa a ter concavidade para baixo, aqui, tá? Passa a ter concavidade para baixo. E aqui ela vai depois trocar de concavidade novamente e ter concavidade para cima aqui nesse ponto, tá? Então agora a gente vai analisar para esse último exemplo aqui, tá? Então vamos analisar o que acontece para a função f de x igual a 1 menos 2x, tudo isso elevado ao cubo, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa vai ser a derivada f' de x, tá? Então vamos usar a regra da cadeia nela, 3 que multiplica 1 menos 2x aqui ao quadrado, tá? Vezes a derivada aqui, que é o menos 2, tá? Então eu vou ter aqui que esse cara vai me dar então menos 6, que multiplica 1 menos 2x aqui, tudo isso ao quadrado, tá? Então vou ter então menos 6, que multiplica 1 menos 4x mais 4x ao quadrado, tá? Outra coisa que eu vou precisar é da derivada segunda, f duas linhas de x aqui, tá? Então a derivada segunda, ela vai ficar menos 6 aqui, que multiplica menos 4 mais 8 vezes x, tá? Então agora, quais são os pontos críticos? São os pontos críticos, são os pontos onde a derivada primeira vai ser igual a zero.
Então eu tenho que analisar aqui, basicamente, menos 6, que multiplica 4x ao quadrado, menos 4x mais 1, é igual a 0, aqui, tá? Então isso aqui só vai acontecer quando eu tiver 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0, tá? Bom, daqui o que eu tenho? Uma equação de segundo grau. Então, essa equação de segundo grau, eu verifico então que eu vou ter um ponto crítico, em... Então, eu vou ter x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes meu a aqui, tá? Então, percebo que isso aqui tem somente um ponto crítico em x igual a meio, tá? Então, tem um ponto crítico em x igual a meio, tá? Bom, posto isso, eu vou então verificar o que acontece. Então, vou verificar o que acontece com a derivada segunda, tá? Então, a derivada segunda calculada em meio, tá? Derivada segunda calculada em meio vai ser menos 6, que multiplica menos 4, mais 8 vezes o meu meio aqui, tá? E isso aqui vai ser igual a 0, tá? O que a gente identifica, então, do teste? O teste falha miseravelmente quando a derivada segunda for igual a 0, mostrando que esse ponto aqui vai ser o que a gente vai ter no gráfico, um ponto em que a gente tem esse tipo de comportamento, que não é nem máximo e nem mínimo para a minha função.